cosmovisão cristã é a única que apresenta uma resposta a todas as mazelas e problemas que a humanidade enfrenta. Por quê? Pelo fato de que ela está enraizada na Bíblia, a palavra de Deus. Logo, toda pessoa que vive de acordo com a Bíblia terá condições de observar o mundo à sua volta pela perspectiva divina, pois Deus, na sua palavra, revela a realidade da vida, do mundo e de como deve ser o relacionamento que nós devemos ter com Ele. É Deus quem nos revela tudo isso através da sua palavra. Esse relacionamento, com certeza, ele vai abranger todas as esferas da existência da pessoa e se refletirá para fora dela, com o objetivo de transformar tudo ao redor para a glória de Deus. Para que isso seja possível, essa pessoa ela será orientada e sustentada pelo próprio Deus, que a vai capacitando diariamente num processo chamado de santificação, em que Ele mesmo vai transformando tal pessoa para que ela tenha condições de viver segundo a palavra dele, e com isso ser um agente de transformação no mundo. Sim, a única cosmovisão correta é a cosmovisão cristã. Nisso não há negociação. Ela não é uma alternativa. Ela é a única alternativa para que o ser humano possa, de fato, viver plenamente. Algo que a cosmovisão cristã ela fará a todos que vivem por meio dela é levar essas pessoas a terem e viverem suas totalidades como pessoa, como ser humano. Ou seja, a palavra de Deus as transformará gradativamente em que seus corações, suas almas, suas forças e seus entendimentos passarão a ter como objetivo a glória de Deus. Tudo o que sentirem, fizerem e pensarem terá esse único objetivo: ser tudo para a glória de Deus. Todo aquele homem ou toda aquela mulher que vive pela cosmovisão cristã se colocará plenamente em tudo o que fizer, pois sabe que não está fazendo para si mesmo e que não está aqui, vivendo aqui na Terra, sem objetivo algum. Pelo contrário, o seu maior prazer, o maior prazer dessas pessoas é agradar a Deus em tudo o que elas realizam. Em tudo que elas realizam. Por isso, amar a Deus terá o significado na vida dessas pessoas de assumir a cosmovisão bíblica, preocupando-se com a educação bíblica de sua família e de sua igreja local. Com isso, tornando-se um agente de preservação da cultura nesses tempos sombrios em que nós vivemos. Queria ler com você dois textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. O do Antigo Testamento se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E agora no Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 30. Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 30. Diz o texto: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é esse: Ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amar a Deus também envolve o nosso intelecto, pois o nosso intelecto deve estar envolvido em nossa relação de amor a Deus. E isso deve trazer importantes implicações para que a educação cristã e para a relação do cristão com a cultura ao seu redor. Visto que a cosmovisão cristã está alicerçada sobre os 4 pilares, que nós já conversamos em outras mensagens, Criação, queda, redenção e consumação, é mistério do cristão, então, entender o seu momento histórico e o que precisa fazer como discípulo de Jesus nesse mundo.
Aqui cabe uma breve recapitulação sobre o que a Bíblia fala sobre esses 4 pilares. Tudo que Deus fez era bom, mas com a entrada do pecado no mundo, a criação foi corrompida. A redenção em Jesus, entretanto, restaura todas as coisas, e o que se consumará na eternidade. Portanto, sim, o cristão necessita preocupar-se com as coisas ao seu redor, e por meio da lente da Bíblia, a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica, enxergar o mundo a fim de amar a Deus de todo o coração e entendimento. Observamos a comparação entre o texto de Deuteronômio e o texto de Marcos, que mostra que Jesus acrescentou um elemento à devoção sincera e completa que o cristão deve render a Deus. Esse elemento é todo o entendimento. Veja que Jesus cita o texto de Deuteronômio e ele acrescenta aqueles 3 que o Deuteronômio citava, ele acrescenta o elemento todo o entendimento. A repetição da palavra todo, ela é um recurso literário, que os escritores ali bíblicos usaram para enfatizar a importância da completude dessa devoção que nós devemos a Deus, ou seja, nosso ser todo. Quando Jesus então está repetindo o texto de Deuteronômio e acrescentando todo o entendimento, Jesus está mostrando que todas as áreas da nossa vida, do nosso ser, devem estar envolvidas na nossa adoração a Deus, no nosso culto a Deus. Então essa explicação é breve, por que Jesus ele acrescentou esse elemento. Porque Jesus entendia, como Deus que é, e ali naquele momento, sim, Deus encarnado, que o ser humano sim precisa render adoração a Deus com todo o seu ser. Ao homem e mulher cristãos, então, é dado pela Bíblia o dever de crescer no conhecimento de Deus. Onde os pais cristãos, por exemplo, eles precisam assumir a responsabilidade e estimular seus filhos a aprenderem sobre Deus. Eles precisam orar com seus filhos, orar pelos seus filhos, precisam ler a Bíblia com os filhos. Que fica uma pergunta: o seu filho já tem a sua própria Bíblia? Reflita aí e de repente compre uma Bíblia para ele se ele não tem, para que ele já tenha contato com as Escrituras. Os pais também precisam contar histórias bíblicas para os seus filhos, precisam servir de modelo de vida cristã aos seus filhos. Por outro lado, os cristãos, jovens e adultos, também precisam investir em sua própria educação cristã, participando regularmente dos cultos, grupos de estudos bíblicos, lendo diariamente a Bíblia e informando-se de bons livros cristãos. A igreja ela não pode ter um conhecimento raso de Deus. Isso é muito terrível quando uma igreja, uma pessoa que se diz cristão, um discípulo, discípula de Jesus, tem um conhecimento raso de Deus, tendo à sua disposição a Bíblia toda para aprender sobre Deus. Pois como cristão, essa pessoa é chamada a ser um agente de transformação aqui na Terra, aqui nesse mundo. Transformação da sociedade e da sua cultura. Se não estiver embasado na Bíblia, como que ele poderá fazer isso? Impossível. Como eu costumo falar, você só pode compreender sobre determinado assunto, obviamente, se estiver inteirado dele. E via de regra, nós só conhecemos a Deus e seus princípios por onde? Por meio da Bíblia. É na Bíblia que Deus se revela a nós, ele revela a sua vontade, os seus princípios. Ele revela inclusive a sua própria pessoa por meio da Bíblia. Você e eu falaremos muito e falaremos bem de determinado assunto se nós lermos muito sobre ele. Com relação à Bíblia, acrescentamos ainda que o que aprendemos nela nós precisamos viver. Logo, a importância da sua leitura e aprendizado. Em tempos como os nossos, em que a superficialidade cultural está se espalhando rapidamente, basta observarmos as músicas e livros de hoje em dia, uma boa parte deles tratando de temas superficiais em que refletem uma desestruturação da sociedade. Músicas que falam sobre bebedeiras, prostituição, traições, dentre outros. Então é necessário que o cristão se posicione biblicamente numa cultura assim. Em tempos de muita informação, mas pouco conhecimento, como são estes que nós estamos vivendo, perceba que muitas pessoas demonstram possuir apenas um conhecimento superficial sobre assuntos importantes,
Muitas passam horas a fio na frente da televisão absorvendo comentários superficiais sobre a vida de celebridades, mas não conseguem ler um bom livro nem por meia hora. Trágico isso. É dever então da igreja zelar pelo mandato cultural que recebeu de Deus. Como cristãos, nós precisamos nos envolver na vida cultural do nosso país, participando da boa produção de livros, bons filmes, boa música, boa ciência. E isso só é possível se nós nos envolvermos cada dia mais com a palavra de Deus. O texto de Deuteronômio 6 é um chamado específico e importante de Deus para o seu povo. Importante porque Deus está convocando seu povo a dar ouvidos ao que ele dirá. E específico por ser direcionado ao seu povo, em que, como povo peculiar, Deus estava dando a eles a instrução de como ele queria e quer ser adorado. Interessante observarmos que Jesus ele chama essa proclamação de Deus de o maior de todos os mandamentos. Logo em seguida, Jesus acrescenta a ele mais uma maneira de adorar a Deus: coração, alma, força e entendimento. Amar a Deus de todo o teu coração, como os textos citam, faz referência a amar a Deus com a vontade e as emoções. Tudo o que se quer fazer e tudo o que se sente precisam ser movidos pelo amor que temos por Deus. Nossas emoções, nossas vontades devem ter esse princípio: o amor a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus de toda a tua alma refere-se ao relacionamento pessoal com Ele, e esse relacionamento é possível somente pela fé, que, segundo a Bíblia, é um dom de Deus, é um presente de Deus dado para todos aqueles que o amam. É Deus quem nos capacita e nos dá a fé. E a fé bíblica, quando a Bíblia se refere à fé, ela não está se referindo a isso que as pessoas entendem de forma errada como fé, como se fosse um pensamento positivo, como se fosse algo que todas as coisas vão dar certo. Não. Fé, segundo a Bíblia, é você crer naquilo que Deus fez por meio de Jesus pela sua vida para te salvar. Então eu só consigo amar a Deus de toda a minha alma quando eu compreendo essa verdade bíblica. E essa verdade bíblica vai trazer crescimento ao meu relacionamento pessoal com Deus, que só é possível pela fé que Ele mesmo me deu. Amar a Deus de toda a tua força refere-se a servi-lo com as nossas ações e tudo o que Ele nos permite possuir. A Bíblia ensina que o que nós temos, seja de qualquer área, e aqui especialmente material também falando, não é nosso. É Deus quem permite que a gente tenha essas coisas. E para quê? Não é para nosso próprio usufruto, não é para nosso próprio prazer, mas é para que nós tenhamos prazer em Deus nessas coisas. Para que nós usemos essas coisas em benefício próprio também, mas em benefício do outro. Para que isso venha trazer glória a Deus, a servir a Deus e amar a Deus, melhor falando, com todas as nossas forças. Inclui a questão material também. E o que envolve amar a Deus com todo entendimento? Significa crescer em seu modo de compreender a Deus, aprofundando a sua meditação nele, enquanto você estreita os laços do seu relacionamento com Ele, com Deus. Significa pensar como Deus pensa a partir de sua palavra. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque Deus ele deixou revelado a Bíblia, 66 livros, para que a gente aprenda a sua vontade. Aprenda a compreender como Deus age no mundo. Aprenda a compreender como Deus age na nossa vida. Para que a gente possa ter a orientação bíblica para algumas situações da vida e para que a gente busque em Deus sabedoria para muitas outras situações. Então Deus, ele, podemos dizer assim, Deus revela a sua mente ali para que a gente possa entender os seus princípios. Então é óbvio que se eu me aprofundo no conhecimento bíblico, na minha própria educação, que a gente chama de educação cristã, né? Eu aprender na Bíblia de forma cristã para a vida,
eu vou, então, pensar como Deus pensa, a partir da sua palavra. Isso está claro no restante da passagem de Deuteronômio. Você vai ler lá Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, que Deus, ele está se referindo a isso. Ele diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Perceba que aqui o texto está abrangendo todos os momentos do dia. Então, a mente de uma pessoa que tem a cosmovisão bíblica, ela vai estar diariamente, né, de forma permanente, alicerçada na palavra de Deus, para pensar, para agir, para sentir, para enxergar o mundo. E a ordem para que a Bíblia seja ensinada ao povo de Deus, para ser conhecida e obedecida, para que Deus seja temido e para que o seu povo viva nos termos da aliança, ela vai trazer os preceitos do Senhor ao íntimo dessa pessoa. E, para que essa pessoa tenha condições, segundo diz o restante de Deuteronômio, transmitir à próxima geração a base dessa educação cristã, dessa cosmovisão bíblica. Amar a Deus com entendimento está, assim, ligado ao ensino e ao aprendizado. Jesus vai mais adiante. Ele nos diz para amar a Deus com todo o nosso entendimento. Em outras palavras, tudo que a mente pode fazer deve ser dedicado a amar a Deus. Parece então que se a sua mente puder resolver alguns cálculos matemáticos complexos, você deve amar a Deus na matemática. Se a sua mente puder planejar um negócio, projetar um edifício, analisar um romance, entender um problema filosófico, imaginar uma história, transformar ingredientes em um bolo, você deve amar a Deus no seu planejamento, no seu projeto, na sua análise, no seu entendimento, na sua imaginação, na sua receita. Quando Jesus diz todo o entendimento, ele está reivindicando cada aptidão mental que possuímos. Quando diz todo o teu entendimento, ele está aplicando essa reivindicação de modo muito pessoal. Cada indivíduo tem o seu próprio potencial. Alguém que é fisicamente incapacitado pode não ter a mesma força física de um grande atleta. Isso não importa. Quando servirmos a Deus em uma cama de hospital ou em um estádio olímpico, ambos estamos sendo chamados para amar a Deus com todas as forças que temos. Do mesmo modo, todo o teu pensamento abrange uma vasta extensão de talentos e habilidades. Algumas mentes são talentosas nas ciências, algumas nas artes, algumas mentes são orientadas ao ensino acadêmico superior, outras estão interessadas em esferas mais práticas. Nenhum grupo de talentos é melhor que outro. Toda vocação é igual diante do Senhor. O ponto é que, qualquer que seja o nosso chamado, Deus exige tudo o que podemos fazer e tudo o que podemos pensar. Todo o processo de curiosidade, questionamento e descoberta pode ser uma viagem maravilhosa, cheia de gratidão, cheia de louvores a Deus, porque Ele criou tudo. E quando então nesse nosso uso das nossas habilidades mentais a gente vai descobrindo coisas, questionando algumas outras coisas, a gente vai se maravilhando com o Deus que criou todas essas coisas. E Ele nos permite fazer isso. O mandato cultural, segundo Deus, já nos dá lá em Gênesis, quando Ele cria a humanidade, Ele diz que era para cultivar o jardim, ou seja, era para usar da melhor forma possível e de uma forma inteligente os recursos que Ele estava nos dando. Qualquer coisa, então, que possa ser estudada, seja a natureza humana, o universo físico, o é dessa forma porque Deus a determinou e criou assim. E Ele criou a mente humana para ser uma mente inteligente, uma mente criativa e uma mente que busca conhecer todas as coisas. Você possivelmente é assim, né? Você questiona muito, você procura saber as coisas. Se não é assim, procure ser, porque Deus nos criou para sermos pessoas assim.
descobrir as leis ocultas que governam a matéria, descobrir os padrões das partículas subatômicas, descobrir como os seres humanos crescem e interagem entre si, discernir um padrão subjacente na história ou na astronomia, tudo isso significa nada menos que descobrir a vontade de Deus. O conhecimento é inesgotável. Durante toda a vida, nunca poderemos satisfazer completamente a nossa curiosidade e compreensão. Como a sede evidencia a necessidade de água, o nosso anseio pelo conhecimento, ele aponta para o céu, onde todos os desejos serão completamente satisfeitos. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Já nos adiantou o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, nos falando que nós não conhecemos tudo o que é possível conhecer, não é? Mas que um dia, quando todas as coisas estiverem consumadas, nós conheceremos elas na plenitude. Essa compreensão ela é valiosa em si mesma, mas este é um mundo pecador e caído. Assim como os cristãos precisam usar a mente por outro motivo. Pedro dirigiu a sua primeira carta aos forasteiros da dispersão. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Os primeiros cristãos estavam na mesma posição em que os hebreus tinham estado depois da conquista babilônica. Nos dias de Pedro, os cristãos estavam espalhados num mundo hostil a Cristo e ao seu povo. O termo Babilônia foi aplicado ao Império Romano, lá em 1 Pedro 5,13 você vê essa referência, e foi estendido profeticamente ao sistema mundial do Anticristo. Você encontra essa referência em Apocalipse 18. Pedro lembra aos seus leitores que eles seriam testados em sua fé e experimentariam o sofrimento. Lembrem, Pedro, discípulo de Jesus, andou com Jesus por aproximadamente 3 anos e aprendeu essas coisas do Senhor Jesus e transmitiu à igreja. Por isso que nós estamos citando aqui o apóstolo Pedro agora, porque ele escreveu à igreja da sua época dizendo que o sofrimento por seguir a Cristo e por não se conformar à cultura ao seu redor, mas ter a cosmovisão bíblica, muitas vezes ela geraria e gerará sofrimento aos cristãos. Pedro então ele faz essa referência lembrando, né, a Babilônia lá do Antigo Testamento, onde também o povo de Deus sofreu por se opor à cultura babilônica. Leia lá depois no Antigo Testamento várias passagens que você encontra isso. Pedro lembra então aos leitores, como eu já falei, que eles experimentariam, por professarem a sua fé em Cristo, sofrimento. Ele dá ênfase, no entanto, ao privilégio daquelas pessoas serem o povo de Deus e de terem a sua alegria em Cristo e não nas circunstâncias. Ele conclui que os cristãos precisam cultivar certas atitudes para que os cristãos consigam viver mesmo em uma cultura hostil, segundo os princípios da palavra do Senhor. Nós cristãos, também em nossos dias, nós vivemos como exilados nesse mundo pecador. Por isso nós devemos ser esperançosos e obedientes. Temos de encarar essa situação com seriedade. O mundo é hostil a Cristo e a sua mensagem. Porque para o cristão sobreviver a essa nova Babilônia só é possível, conforme o ensinamento bíblico, cingindo o nosso entendimento. Essa expressão bíblica ela sugere preparar-se para uma batalha, como quando um guerreiro antigo ele vestia sua armadura e afivelava sua espada, conforme uma referência que nós temos em Efésios 6,14. O apóstolo Pedro está dizendo em termos de preparar a nossa mente para usá-la. Essa mente cingida, ela deve contrastar com as paixões que tínhamos anteriormente em nossa ignorância, ou seja, nós vivemos de uma forma diferente como cristãos. Pela cosmovisão bíblica, muitas vezes nós vamos entrar em conflito com a cultura ao nosso redor, mas nós não podemos deixar de viver conforme os princípios bíblicos, mas devemos viver, sim, segundo eles, mesmo que haja essa confrontação. Essa confrontação, muitas vezes, ela é inevitável.
mas nem por isso a gente precisa deixar de viver segundo os padrões bíblicos, segundo a cosmovisão cristã. Porque a ignorância ela gera pecado, gera o pecado. O cristão tem de lutar contra o pecado e a incredulidade como se preparando para uma batalha com uma mente bem preparada. Pedro não está escrevendo sobre a instrução em si, mas o princípio ainda se aplica. A instrução significa preparar a mente. Para um cristão, a busca da instrução pode ser um meio de cingir, de afivelar, de vestir o entendimento, exercitando, treinando e fortalecendo o próprio intelecto para o serviço num mundo pecador e espiritualmente perigoso. Isso é especialmente importante hoje porque a nossa sociedade se avalia como muito instruída e sofisticada, embora a informatização tenha multiplicado conceitos rasos e sem outro fundamento que não seja o infame e absurdo eu acho. Tem muito achismo por aí, tem muito eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas ninguém hoje em dia consegue dizer assim, eu tenho certeza ou tal coisa é, porque princípios absolutos estão se perdendo na sociedade. E a Bíblia, sim, é um livro de princípios absolutos. E nós precisamos resgatar isso como cristãos. Não é uma brincadeira, é uma batalha que a igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus enfrenta nesse mundo. E uma das batalhas ela é cultural. As pessoas acham hoje em dia que podem viver da maneira como querem, mas Deus já revela na sua palavra que o ser humano precisa viver de acordo com o que Deus quer e com o que Deus orienta. Do contrário, vira bagunça, vira confusão. A sociedade ela perdeu o ancoradouro da verdade bíblica. Então cabe a nós cristãos resgatarmos isso. Um fato histórico é que depois que Roma, a segunda Babilônia, né, ela, segundo a Bíblia cita ela assim, ela implodiu por sua própria fraqueza e com a invasão dos bárbaros, a civilização ocidental ela passou por uma era de caos e ignorância. Essa era das trevas, um período, uma época entre o século V e IX, que não deve ser confundida com a Idade Média, que foi um período mais amplo do século V até o século XV, melhor falando, foi um tempo em que o conhecimento e a erudição pareciam quase eliminados. Invasores queimaram bibliotecas. A leitura tornou-se quase uma arte perdida. O que preservou o conhecimento ao longo dessa era das trevas? A cultura foi mantida viva pela igreja cristã. A história nos conta isso, que nos monastérios, construídos como fortalezas para se protegerem dos bárbaros saqueadores, os monges estavam copiando livros, a Bíblia, os de Santo Agostinho, mas também de história, filosofia, Virgílio, Cícero, textos de medicina e biologia, poesia e engenharia. Uma série que retrata bem isso, né? Uma série de um streaming de hoje, é os Vikings, onde você vê com os Vikings chegavam em uma cidade, eles saqueavam as igrejas, né? Os templos, os prédios lá, as igrejas, porque lá tinham riquezas de fato. E uma dessas riquezas, em alguns episódios você vê isso, era que os monges estavam copiando a Bíblia. Né? Isso então a história relata. E aqui cabe uma pergunta, né, muito séria. Nós não estamos mergulhando novamente em uma era de trevas? Novos invasores estão jogando fora valores com que a graça comum abençoou a sociedade. Perceba isso está acontecendo hoje, nos nossos dias. Há um novo barbarismo que parece odiar ideias e beleza, que despreza a ordem e os valores objetivos, as verdades absolutas. As pessoas acham divertido ver filmes de massacres e também sites de pornografia. A brutalidade e a perversão são vistas como entretenimento. Não é assim? Anti-intelectualismo e um desejo furioso pelo prazer estão se espalhando como óleo pela nossa cultura. Até os nossos pensadores parecem desmoralizados e indisciplinados. Até mesmo a própria elite intelectual está decadente, indisciplinada e progressivamente superficial. Infelizmente, isso está acontecendo nos nossos dias. Se está começando outra idade das trevas, a cultura poderá ser preservada, sim,
novamente pela Igreja Cristã, o povo de Deus. Nosso desejo é ver crentes se encontrando para discutir ideias em geral a partir da cosmovisão cristã quando ninguém mais estiver interessado no pensamento abstrato. Devemos imaginar os cristãos lendo a Bíblia e outros bons livros enquanto todo o resto do mundo está assistindo a televisão. Se a igreja se recusar a se conformar às tendências do mundo, pode ser que os cristãos, como fizeram no passado, ajudem a precipitar um novo renascimento, um florescimento das artes e da ciência, uma renovação da cultura, uma nova reforma, um reavivamento da espiritualidade bíblica. Portanto, todo o conhecimento que temos deve nos levar a Deus em amor e obediência. Além disso, o cristão deve buscar cingir o seu entendimento, exercitando, treinando e fortalecendo a própria mente para o serviço num mundo pecador e espiritualmente perigoso. Por fim, numa presente era de trevas, os cristãos devem lutar por um renascimento da cultura e um reavivamento da verdadeira espiritualidade. Finalizando essa série, pensando a vida sob a Bíblia, eu gostaria de fazer algumas reflexões com você. Sua maneira de pensar e agir demonstra o seu amor por Deus? Sua cosmovisão revela o seu amor pelo Criador? Como você pode fortalecer o seu pensamento para servir a Deus neste mundo tão corrompido? De maneira prática, como você pode influenciar o local e o meio onde você vive, com os princípios e valores cristãos? Ficam essas reflexões aqui. Convido você a acompanhar a nossa nova série, Antigos Novos Deuses, em nosso canal. Deus o abençoe.